Isso, bom, primeiro vamos entender, né, o porquê do PAIF, o porquê dessa importância da execução do PAIF. O CRAS, ele acaba sendo, ainda hoje, a gente encontra em vários municípios, que ele acaba sendo aquela questão do, muita gente até fala do apagar fogo. O usuário, às vezes, chega com uma demanda, principalmente demanda de benefícios, e aí a gente atende aquela demanda e acaba que em alguns municípios o CRAS ele fica muito vinculado a esse serviço, né? De vir a demanda do benefício e a gente fazer o atendimento dessa demanda apenas para o benefício. Então, quando a gente executa o PAIF, o que seria, né, isso? Quando a gente faz ali várias ações pensando nessa questão, né, do vínculo, né, de fortalecer esse vínculo, de promover a autonomia, de buscar mesmo com que esse usuário ele tenha um crescimento da autonomia ali dentro do território, então a gente vai desenvolver o PAIF através dessas ações. E aí o que seriam isso? Né? Seriam os grupos, as oficinas, os atendimentos particularizados que a gente realiza, os encaminhamentos. Então, quando a gente deixa de realizar apenas esse atendimento pontual, que seria de atender um benefício, uma cesta básica, por exemplo, ou apenas um atendimento para BPC, né, um atendimento de INSS, um benefício eventual, e aí a gente passa a pensar na família como um todo ali, dentro do território, né? E aí a gente vai pensar o que nós temos de vulnerabilidade ali no território, o que nós temos de potencialidade, a gente vai conhecer a família, conhecer o território onde ela mora, conhecer as pessoas que moram ali naquela casa, e aí a gente começa a trabalhar a família, né, aquele usuário de uma forma integral. Então a gente vai conseguir de fato executar esse PAIF e a gente vai conseguir, de fato, trazer essa família para conquistar essa autonomia, para sair dessa situação de vulnerabilidade e de risco. Porque, ok, ela precisa de uma cesta básica? Sim, ela precisa. Mas ela precisa de várias outras coisas que estão por trás ali desse pedido. Né? Então, às vezes ela precisa de um encaminhamento para uma outra política pública, precisa que a gente sente ali e construa junto com ela mesmo, junto com a família, quais são as metas, o que a gente pode estar fazendo junto, né? Caminhando junto com a família. Eu falo que a gente tem um plano de acompanhamento familiar que é caminhar junto com a família. Então, a gente precisa conhecer essa família, conhecer esse território para a gente poder caminhar junto com a família para que ela consiga superar essa situação. Então, por isso é tão importante a gente executar o PAIF da forma como está prevista ali nos cadernos de orientações, né? Para que, a partir dessas ações, essas famílias percebam que elas podem construir um futuro diferente do que está acontecendo ali naquele momento. Então, por isso é tão importante, né, a gente pensar nessas ações. Sim. A Paula disse que está com retorno, sim. Eu dei uma mexida na configuração aqui. Continua, Paula? Depois tu me diz aí, pessoal do chat. Aí depois você também, Luana, tá ouvindo algum retorno aí? Não, tô ouvindo bem, tá? Tá ouvindo Beleza. bem? Tá. A Lucélia chegou aí. Boa noite, Lucélia. Seja bem-vinda. A Luzineide. A Josiana, boa noite, bem-vinda. Ah, melhorou. Que bom, Paula, que bom. O áudio tá ok, né, Luana? Tá tudo certo. Porque às Tá vezes ok. acontece Aqui de na tá. configuração a gente botar a entrada de áudio errada aí, fica assim. Mas vamos lá, então. Vamos dar prosseguimento. Então, a importância da execução do PAIF nesse trabalho social com as famílias, né? Quais são os principais desafios, Luana, que você encontra na execução do PAIF? Olha, a gente tem alguns desafios assim que vêm desde a gestão mesmo, né, em alguns municípios, até a adesão do próprio usuário. Né? A gente tem essa dificuldade também dessa adesão do usuário. Por quê? Alguns municípios, alguns usuários, eles realmente estão ali um pouco acomodados com a questão dos benefícios.
Então, às vezes a gente vai chegar no município, e eu já estive no município assim, que a gente tinha essa dificuldade, por quê? Existia um trabalho que era apenas o trabalho de concessão de benefício eventual. Então, não acontecia nenhuma outra ação, nenhuma outra atividade. E então, quando a gente chega e vai propor essas ações, a gente propõe o grupo, assim, eu sou muito fã de realizar o grupo. As oficinas com as famílias, elas funcionam demais, funcionam muito bem. A gente consegue ter um resultado ali muito imediato. Então, eu acho muito bacana a gente realizar os grupos. E a gente sempre pensar em temas, né? Propor o grupo ali de acordo com o que a gente identifica no nosso território. Hoje eu tô com um grupo de mulheres que são beneficiárias do Bolsa Família e que apresentam sinais de ansiedade, depressão, algum adoecimento mental atrelado a essa questão da dificuldade financeira. Então, a gente trabalha ali alguns temas relacionados a isso e a gente trabalha outras questões também. Né? A gente tem a questão do Cine, que ele vem junto com a gente para a gente pensar nessa questão da inserção no mercado de trabalho, a questão dos benefícios também. Mas a gente tem os desafios da adesão do público, porque nem sempre esse público ele adere às atividades ou às propostas que a gente traz. Então, é um público que, às vezes, a gente precisa bater na tecla bastante, a gente precisa ir atrás mesmo, fazer a visita e falar, olha, né, vamos participar, vamos aquele encaminhamento, aquele atendimento, você não foi. Então, às vezes, a gente precisa, sim, bater na mesma tecla por um período para que esse usuário ele venha para o nosso equipamento, ele participe dessas ações. Então, esse é um desafio. E a gente precisa criar estratégias para a gente conseguir trazer esse usuário mesmo para dentro do equipamento e para as nossas ações. Então, essa questão da forma como a gente cria o vínculo é muito importante, porque tudo vai começar ali na acolhida, no primeiro atendimento. Então, é muito importante a forma como eu realizo esse acolhimento com o usuário. Né? E a gente também tem esse outro desafio que a rotatividade dos funcionários. Quando nós temos equipes efetivas, e hoje eu tenho o privilégio de trabalhar no município que a equipe é toda efetiva, mas eu já trabalhei em um município que era todo processo seletivo. Então, acaba que, às vezes, de ano em ano, troca a equipe. Então, esse vínculo ele não é construído, porque quando começa ali a construir e a ter um resultado, essa equipe é trocada. Então, também tem essa questão, né, dos profissionais, eles não serem profissionais efetivos, e aí, de tempos em tempos, a gente ter essa mudança de profissional. Então, o vínculo acaba se perdendo ali, e às vezes um trabalho que demorou meses, ele cai todo por terra, né? Ele vai ter que começar tudo de novo. E também a questão da gestão, porque a gente depende muito do que a gestão acredita, do que o prefeito acredita. Então, se você tem um prefeito e uma gestão que eles acreditam na política, que eles de fato querem desenvolver a política da forma como está na legislação, né, querem investir e trabalham ali sempre pensando no bem do usuário, trazendo os recursos, proporcionando mesmo que a gente consiga desenvolver o trabalho, então isso também faz toda a diferença. Porque eu vejo muito a dificuldade, Adriana, assim, de alunas, né, nas mentorias, nos cursos mesmo, falando de dificuldades que tem, às vezes, com a gestão. Então, a gente também tem que lidar com essa dificuldade com gestão. Então, são, assim, eu acho que os principais desafios que nós temos hoje são esses, né? Às vezes, essas questões da gestão, a adesão desse público, desse usuário, e essa rotatividade dos profissionais, que é muito grande ainda. São poucos os municípios que a equipe toda é uma equipe efetiva. E isso prejudica muito o desenvolvimento do trabalho. Sim, sim.